povo querido, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos começando mais uma semana com a graça de Deus. E nessa semana nós vamos trabalhar a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro, lição que estudaremos no próximo domingo. É a sexta lição do primeiro trimestre de 2023. A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o versículo 41. E nós trabalharemos sob a perspectiva dessa frase: vigilância e oração, pois a carne é fraca. Vamos à leitura desse texto? Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o versículo 41. Está escrito assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos fazer um breve comentário. Antes, porém, eu quero te agradecer por mais essa semana que você estará junto comigo e juntos nós louvamos a Deus, estudando essa palavra de Deus, estudando esse texto sagrado e nos preparando para a lição do próximo domingo, que é essa lição que nós acabamos de citar, a lição de número 6. Por falar no ministério de Pedro, Pedro é um dos personagens mais citados no Novo Testamento. O próprio texto que nós acabamos de ler foi uma palavra de Jesus no Getsêmani, direcionada a esse discípulo, que a vigilância e a oração deviam ser dois ingredientes que não poderia faltar, não só no ministério de Pedro, mas de ninguém. No caso de Pedro especificamente, todos nós conhecemos o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e o Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Como a ação do Espírito Santo mudou a vida desse apóstolo e mudou a vida de todos que experimentaram esse poder genuíno do Espírito Santo. Isso é glorioso. Como nós vamos falar hoje desses dois pontos, vigilância e oração, o próprio Jesus falou isso: vigiai e orai. E ele falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas acham ou citam esse versículo tentando dar uma desculpa para a carne, tentando dar uma desculpa ao pecado. A verdade, a orientação de Jesus não é essa. A orientação de Jesus é o contrário. Ele falou que o espírito está pronto. Se você observar aí, não é o Espírito Santo, é o espírito do homem, está com letra minúscula. O espírito está pronto, ou seja, se nós estivermos conectados com Deus, nós vamos estar sempre em estado de vigilância. Mas no momento que nós deixamos de vigiar e principalmente deixamos de orar, aí a carne é fraca. Aí pode acontecer o risco de cedermos às tentações. Para que isso não aconteça, nós precisamos estar em constante vigilância e principalmente em constante oração. Esses dois pontos é muito importante na vida de um homem e de uma mulher, no homem de Deus, na mulher de Deus, a vigilância e a oração. Eu sempre falei isso, quem está junto com a gente há um tempo, quem congrega com a gente, principalmente na igreja onde nós estamos, pela graça e misericórdia de Deus, pastoreando, a gente sempre fala isso, que a vigilância é tão importante quanto a oração. Uma vez perguntaram para um sábio assim: qual que é mais importante, a vigiar ou orar? E esse sábio respondeu a essa pessoa que perguntou e falou assim: qual que é mais importante para um avião, a asa direita ou a asa esquerda? As duas asas são importantes. Então, assim na vida do crente, tanto a vigilância quanto a oração. A gente sabe, já falei isso aqui agora há pouco, que Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, tinha uma vida muito de inconstância espiritual. Sempre variava em algumas coisas. Mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo e teve a sua vida transformada, a gente vê um outro Pedro. Exatamente nesse quesito que Jesus está falando antes do batismo com o Espírito Santo, principalmente para Pedro e para os demais discípulos que estão ali perto dele. Vigiai e orai. Vamos continuar vigiando e orando, porque realmente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para a gente não ceder às tentações da carne, nós precisamos estar em constante vigilância. É a recomendação de Jesus para esse ministério avivado de Pedro e essa orientação ela serve para nós hoje também. A necessidade de vigilância e a necessidade da oração. Olha, nós estamos apenas começando essa semana. Essa é a leitura de segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Ficamos por aqui e amanhã voltaremos com esse texto maravilhoso de Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. E nós vamos falar do modelo da oração ensinado por Jesus. Hoje eu dei uma ênfase à vigilância, o tanto que esse quesito é importante para nós. Vigiar é o ato de estar atento a tudo que acontece à nossa volta. Olhai, vigiai e orai. É a recomendação de Jesus, o nosso mestre, para nós termos um ministério e uma vida avivada. Ficamos aqui.
Você que é novo por aqui, muito obrigado pela companhia. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Deixa aqui o seu like, faça um comentário aqui nesse vídeo. Vamos interagir e vamos seguir firme durante essa semana. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Até lá.